A paz do Senhor, graça e paz, shalom, comunhão, shalom em Curitiba. Olha, com essa voz aqui eu estou quase querendo cantar já. Queridos, realmente para mim, para minha esposa, para minha família, é um prazer estar com vocês. Como o próprio pastor Arno disse, eu estive aqui no ano de 2016, não nesse prédio, no outro prédio, no ano de 2016, com o profeta Davi Rebolo, o acompanhando. Eu trabalho com o profeta Davi desde 2016. Há 2 anos para cá é full time, é só trabalhando com ele, porque teve uma época que eu tive que trabalhar com 3 homens de Deus. Tive aqui também com o profeta Kevin Leal em 2018, também não foi nesse prédio, foi no outro prédio. Tive com o apóstolo Maurício aqui também, que eu trabalhei ao lado do apóstolo Maurício por 5 anos e meio, servindo ele, servindo o profeta Kevin. Enfim, minha vida era multitarefas, desde evangelismo nas madrugadas, e trabalhando com pessoas e também fazendo a obra de Deus, servindo esses homens de Deus na nação brasileira. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Arno, tua esposa Silvia, pastora, também aí o querido profeta Werner, tua esposa, família. Eu tive o prazer de conhecer alguns de vocês desde 2016. Então, para mim, realmente é um motivo de grande alegria estar com vocês. Eu me sinto assim, privilegiado, não me entenda mal, eu me sinto realmente privilegiado de assumir uma tribuna como essa nesta manhã, que passaram vários homens de Deus, que tiveram e têm experiências muito profundas com o Senhor. Eu sei que vocês estão aí 3 dias de conferência, e para mim assim, pegar um culto de domingo, que é um culto especial, porque o culto de domingo é o culto da família, onde todo mundo vem à igreja. Geralmente nem toda sexta o povo consegue vir devido a trabalho e N compromissos, mas domingo o crente está na igreja. Então assim, para mim é uma grande responsabilidade assumir um compromisso desse. Eu mandei uma mensagem um dia para o pastor de vocês, falei: pastor, estarei em Curitiba ministrando no final de semana X, e eu estou à disposição. Passou uns dias, nós nos conversamos. Não nos conversamos, e chegou um dia, eu recebi o convite de estar com vocês. Estarei aqui hoje pela manhã e também na parte da noite com vocês. Então, eu creio que hoje será um dia de muito poder e glória sobre esta igreja. O Espírito Santo está aqui. Amém? Eu estou hoje com a minha esposa Priscila aqui na frente. Meu filho Tito está lá na escolinha, glória a Deus. Tem uma menina também de 14 anos chamada Ana Clara. Eu sou da cidade de Caraguatatuba, litoral norte do estado de São Paulo. Quantos aqui já ouviram falar Caraguatatuba? Então vocês assistiram muito o Raul Gil. Porque o Raul Gil falava um trava-língua para o povo. Caraguatatuba, Pindamonhangaba. Vocês lembram disso? O pastor agora estava brincando ali, continua numa boa. Os jovens não vão entender nada, mas nós que já passamos de uma idade, nós vamos entender o que é esse continua numa boa. Amém, queridos? Então realmente para mim é um privilégio estar com vocês. E eu estava orando nesses dias atrás, buscando uma palavra para trazer aqui deste dia, nesta manhã e nesta noite, porque também recebi a incumbência de pregar na manhã a mesma palavra, repetir à noite. Eu não sei como será esse negócio, porque de verdade eu fiz isso algumas vezes na minha vida, mas nem todas foram igual. O Espírito Santo geralmente nos dá direção, porque são pessoas diferentes. Talvez não as mesmas pessoas que estão de manhã estarão à noite, mas numa coisa eu tenho convicção, plena certeza em Deus, que o poder do Espírito Santo vai atuar nesse negócio aqui, nesta manhã e também à noite. Deus tem uma palavra poderosa para a vida de cada um de vocês. A presença de Deus é manifesta neste lugar, porque vocês são um povo de oração dentro da cidade chamado Curitiba, e Deus está levando vocês de alguns anos a alguns lugares. Mas eu sei certamente no Senhor que Deus fará coisas grandes através de vocês nesses próximos anos que estão acontecendo, que vão vir. Porque, pastor, está falando dessa forma? Porque eu sei o que esta igreja tem plantado por trás dos bastidores. Quando nós uma vez sentamos e conversamos, eu vi o coração dos pastores dessa igreja de rebanhar o povo e trazer uma revelação genuína e profunda, não só para a cidade de Curitiba, mas para onde o Senhor permitir que a planta dos pés de vocês alcance. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus, rapidamente, para nós aproveitarmos o maior espaço de tempo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar.
Mas a presença de Deus é uma coisa muito fácil, muito simples de sentir. Todos aqueles que levantaram a mão um dia e reconheceram a Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, tem a facilidade de sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus, e não me entenda mal por começar desse jeito, a presença de Deus você pode sentir ela em qualquer lugar. Se você estiver no hospital, se você estiver no trem, no metrô, no ônibus, no carro, ou na igreja, agora posso ser mais profundo, até dentro de um bar, dentro de uma balada, dentro de uma casa de prostituição, a presença de Deus está. A Bíblia fala para mim e para você que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então a presença de Deus nós vemos e sentimos ela em qualquer lugar. Agora tem uma coisa que Ele deixou separado para os teus filhos. Fala assim comigo: a tua glória. Ah, você precisa entender isso. Fala de novo: a tua glória. Pastor, a Bíblia diz em Mateus 18:18, o que 2 ou mais ligardes na terra será ligado no céu. Eu preciso de vocês nessa manhã. Liga essa palavra comigo em nome de Jesus. Hoje é uma manhã diferente para esta igreja. A glória de ontem não serve para hoje. Deus tem uma glória diferente para derramar todos os dias sobre a vida daqueles que estão na vida do altar. Queridos, eu tenho uma palavra profética para a casa de vocês. Assim diz o Senhor para esta igreja: não viverão mais atrás dos bastidores. É hora de começar a avançar e aparecer dentro dessa cidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Rabacachandaraia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Só até aí. Vocês estão num tema rema este ano, de sabedoria e poder de Deus. E eu, buscando no Senhor, eu não achei uma palavra mais propícia no Espírito para ministrar hoje o Espírito de cada um de vocês, a não ser falar de sabedoria e falar de poder de Deus. Mas o tema desta conferência é intimidade, amém? E eu também não consigo hoje achar um nome, uma pessoa, um homem, ao qual tinha intimidade com o Senhor e falava com ousadia, em poder e sabedoria. Estevão era um homem que, conforme a igreja de Jesus foi crescendo, conforme a igreja antiga foi crescendo, conforme a igreja primitiva foi crescendo, os apóstolos começaram a entender que eles precisavam levantar pessoas para que a obra fosse feita de uma forma excelente. Repita comigo: excelente. Fala de novo: excelente. E nada melhor ou mais cabível do que trazer um homem ao qual fosse cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus e cheio de sabedoria. A Bíblia nos relata que Estevão foi escolhido junto com algumas outras pessoas para exercer alguns trabalhos, para que os apóstolos continuassem só na ministração do povo, estudo e ministração do povo, que eles conseguissem discipular, que eles conseguissem orientar as pessoas. E foi levantado algumas pessoas, e por sua vez foi orientado Estevão a estar com aquele povo. Estevão era um homem, como diz a Bíblia, cheio da graça de Deus, cheio de favores. Era um homem sábio e nele havia poder. Eu quero que você pegue muito bem essa palavra: graça, sabedoria e poder. Estevão, por sua vez, um homem muito cheio do Espírito Santo.
E para ser cheio do Espírito Santo, tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Porque senão, não adianta encher, vai esvaziar. Deixa eu repetir isso para você entender melhor. Não adianta encher sem ter intimidade. Se você não tiver intimidade, profundidade com o Senhor, você vem à igreja, enche do Espírito, mas quando você sai da porta para fora, você esvazia. Você está aí, diga glória a Deus. Eu tenho ministrado em alguns lugares falando sobre como que nós conseguimos ter intimidade com o Espírito Santo. Existem pessoas que não têm intimidade nem com ela mesma. Agora me diga, a pessoa que não tem intimidade com ela mesma, como vai ter intimidade com o Espírito Santo que não consegue ver, somente sentir e ouvir? Você está aí, você está entendendo? Nós somos um ser trino. Eu e você somos um ser trino. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Mas as pessoas não conhecem o seu próprio espírito, que a própria Bíblia nos respalda que é forte. Então, para nós termos intimidade com o Espírito Santo, nós temos que compreender primeiro a nós mesmos. Porque se nós não tivermos em plena convicção e no centro de um equilíbrio com o Espírito, a alma e o corpo, nós não temos chance de ser cheios e permanecer cheios do Espírito Santo. Você está entendendo? Então, para nós termos a plenitude no Espírito, nós precisamos sim nos conhecer primeiro. Nós precisamos ter intimidade conosco primeiro. Existem pessoas que não têm intimidade com si mesmo, não se conhecem. Para ter intimidade com o Espírito Santo, você precisa, a primeira coisa, se conhecer. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você tem intimidade com o seu pastor? Você tem intimidade com a sua pastora? Você sabe o tamanho do sapato que o seu pastor calça? Então você não tem intimidade. Aí, uma já começou a soltar. Errou, acertou? Já errou. Se você não sabe o tamanho da vestidura dos seus pastores, você não tem intimidade com eles. E se você não tem intimidade com quem você vê e te apacenta, como você vai ter intimidade com você e com teu Espírito e com o Espírito Santo? Você está entendendo? Queridos, o Espírito Santo é profundo, ele não é raso. Para você ter intimidade com ele, você precisa cavar, porque na superfície ele não está, ele está no profundo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Eu preciso te dar essa base, esse fundamento para você sair daqui cheio e continuar cheio. Porque fazer e falar do Espírito é simples, é ler a Bíblia e começar a ensinar aquilo que já está escrito. Mas eu não quero ensinar somente, eu quero ministrar a vida de cada um de vocês. Eu quero que vocês saiam daqui hoje tremendamente impactados no Espírito. Mas para vocês saírem daqui cheio e continuar cheio, vocês precisam começar a cavar. Sabe, pastor, o que eu tenho visto? Tem muitas pessoas que mandam mensagem às vezes para a gente, pedindo conselho. Instagram, Facebook. A primeira pergunta nossa: seu pastor já sabe? E sabe a maioria das respostas? Não. Isso nos choca, porque não é isso que nós ensinamos. Quando os pastores estão aqui em cima e eles falam, nós estamos aqui à disposição de vocês, vem, abre sua vida, estamos juntos, vamos nos alegrar juntos e chorar juntos. Isso é uma verdade que ela sai do altar para a sua vida. E você precisa viver isso. E pessoas que experimentam isso e vivem isso, crescem. E talvez você está sentado num banco vendo muitas pessoas que chegam e começam a crescer, e talvez você não entende o porquê que elas estão crescendo. Mas o porquê que elas estão crescendo? Porque a vida delas foi colocada no altar. A vida dela foi escancarada no altar. E a vida nossa precisa ser
escancarada para as pessoas certas no altar, porque só assim nós vamos ter intimidade com a pessoa que cuida de nós. E quando nós tivermos intimidade com as pessoas que cuidam de nós, nós teremos intimidade com o Espírito Santo a tal ponto que Ele jamais vai nos deixar. Sabe por quê? Porque Ele não tem como vir com alguém que não tem intimidade com si mesmo e nem com o teu pastor. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. O intuito de eu estar te falando tudo isso é para que você pegue já desde o começo uma porção. Anote tudo que eu estou falando. Estamos em conferência? Então confira. Se é conferência, confira. Porque conferência é feito para você conferir. Você está entendendo? Antes de você ouvir qualquer pessoa falar qualquer coisa, tenha intimidade com os seus pastores. Antes de você ouvir qualquer pessoa dar um conselho para você, antes de você ouvir qualquer tipo de coisa, ouça os seus pastores. Ouça, porque daqui certamente vem coisas magníficas. No ano de 2009, 2010, 2011, 12, até meados de 2015, eu tinha um costume de subir muito ao monte para orar. Muito. Eu subia diariamente. Se eu estava na cidade onde eu morava, que ainda eu morava em Caraguatatuba, eu subia diariamente no monte. Casei com a minha esposa em 10 de dezembro de 2011. E continuei subindo ao monte orar. Tinha dias, queridos, que era 2, 3 vezes por dia. Talvez você não tenha essa chance de subir no monte, porque talvez é longe. Poxa, pastor, mas a Bíblia não diz fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que ali Deus... Sim, mas eu morava num condomínio pequeno. Se eu começasse a orar do jeito que eu gosto de orar naquele condomínio, o povo ia me dar uma multa e ia expulsar eu de lá. Das duas, uma. Eu morava 3 ruas do monte. Nós deitados na cama de casa, eu com a minha esposa, 2, 3 horas da manhã, nós ouvíamos as irmãs cantar os corinhos da harpa e o povo bater os pandeiros e cantar no monte. Eu lembro que um dia, eu vou contar para vocês, eu comprei um chofar, e aí eu falei, eu não posso tocar aqui, que aqui vão expulsar do condomínio. Imagina, tocar um negócio daquele dentro do condomínio. Aí eu fui para o monte, e eu comecei a soprar aquele negócio. Queridos, diante de Deus, Deus me visitou, me batizou, e eu saí tocando. E eu lembro que eu no cume do monte, tocando chofar na madrugada, eu chegava em casa, abri o Facebook, e estava escrito assim no Facebook: tenho certeza que o Luiz Quirino está no monte, ouço o chofar. Porque Caraguatatuba é uma baía, é praia e é uma baía. Então imagina eu no cume do monte tocando chofar, na madrugada, sem barulho nenhum, aquilo ecoava nos bairros vizinhos. Nós chegamos a ter 850 pessoas na igreja, né, Pri? Imagina o quanto de jovem que não tinha. Jovem não dorme cedo, ele está plugado no Facebook. Então imagina, o povo saia comentando. E eu lembro de muitas vezes eu orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando. E eu chegava lá e eu começava a orar pela minha casa, pela minha família, pela transformação, pela nossa vida financeira, pelo meu casamento. Antes de casar, casado, e depois que eu já estava casado, eu continuei orando. Só que eu subi, nos 15 primeiros minutos eu começava a orar por mim. Passava dos 20 minutos, eu já estava orando pelo Departamento de Justiça, eu já orava pelo Poder Legislativo, Judiciário, e começava a orar pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, pelos médicos, pelos enfermeiros, queridos. Eu começava a orar e seguia orando. E tinha dia que eu estava lá, eu sozinho, tinha dia que eu subia no monte com 50, 70 jovens. Queridos, até a morte foi nos visitar no monte. Minha esposa está aqui que não deixa eu desviar a palavra. Nós no monte uma vez orando, em 70 jovens orando de mão dada assim. Eu olhei para o lado, a morte estava do nosso lado. Priscila está aqui, de capuz. Ah, ela aparece de capuz? Aparece, não sei como apareceu para você, para mim apareceu de capuz. De capuz preto, no claro, porque nós estávamos num lugar onde estava escuro, só que tinha uma luz muito forte longe. A luz clareava naquele espírito imundo que estava ali. E de verdade, queridos, eu só olhei para o lado, olhei de novo, já não estava mais. Não tinha para onde correr. Nós tivemos muitas experiências em oração. Mas por que eu estou te contando isso? Porque sabe o que as pessoas mais nos perguntam?
Perdão, aonde está o retorno? Só para que eu saiba. Não tem? Aleluia. Dá para aumentar só um pouquinho mais? Só um bocadinho, por favor. Obrigado. 3 dias falando. E eu estou te contando isso porque a maioria das pessoas que chegam para nós hoje, a primeira pergunta que elas fazem, quando elas têm oportunidade: quanto tempo que o senhor ora por dia? Vocês já ouviram isso, pastor? Quanto tempo o senhor ora por dia? De tanto você orar, e eu sei que tem pessoas aqui que têm experiências desta forma. De tanto você orar, você torna-se um com a oração. De tanto você estar em oração, você não precisa de um momento, de um tempo, de um espaço. Você não precisa fechar mais a porta. Isso é para quem está chegando e começando. E se você está chegando há pouco tempo no Evangelho, por favor, você realmente entre dentro do seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e Ele vai te responder. Mas chega uma hora que de tanta oração, que você rasga algo no Espírito. Você passa uma dimensão no Espírito, e você entra numa dimensão que em qualquer lugar você já está orando. Você não precisa de um pedaço de um quarto, você não precisa de um espaço para você estar em oração. Se você está dentro do carro, você está orando. Se você está na fila para o médico, você está orando. Se você está na fila da lotérica, você está orando. Se você está na farmácia, você está orando. Se algo bom aconteceu, você está orando. Se algo de ruim aconteceu, você segue orando. Se algo não tão bom está acontecendo, você segue orando. Você torna-se um com a oração. Agora eu sei que as pessoas já ensinaram aqui nesses dias. E eu fiz a lição de casa. Eu sei que passaram pessoas aqui magníficas falando para vocês que tem que jejuar e orar para ter intimidade. Falaram ou não falaram? Ah, pastor, isso está errado? Não, 100% certo. Mas chega uma hora, e eu, em nome de Jesus, que vocês acessem um nível de excelência, que você torna-se um com o jejum. Você já é um com a oração. Eu cheguei um tempo que eu falava para minha esposa: eu não vou nem jejuar essa semana, porque é tanto jejum, eu vou parar. Porque já estava uma coisa que não era mais jejum. Já não era mais um sacrifício, já estava ficando comum aquilo para mim. E aí nós começamos a fazer jejum diferente, coisas diferentes, até que uma dimensão se abre, algo de novo acontece. Então a resposta para essas pessoas, muitas das vezes, é: quanto tempo você está com Jesus? Ah, eu estou 1 ano, 2 anos. Fecha a porta do seu quarto, dobra o joelho e ora. Porque talvez é o único momento que essa pessoa para orar. Eu não posso falar para ela: não, você tem que estar aqui, está ali, está lá orando. Mas para vocês que estão num culto de domingo de manhã, perdão, queridos, ninguém sai domingo de manhã para o culto se não for crente. Para vocês que estão aqui de manhã, não é fecha a porta do quarto e ora. É esteja sempre em constante oração. Esteja sempre com o seu coração voltado a orar e jejuar e ler as Escrituras. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia não dá esses relatos para mim e para você, para que nós consigamos chegar num denominador comum, mas pelos poucos relatos que nós entendemos, quando a Bíblia diz que alguém era cheio do Espírito, essa pessoa tinha intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo em 3, 4 minutos ele pode vir e tomar vocês no lugar que vocês estão, de uma forma tão violenta que talvez você não vai lembrar nem aonde você mora. E ele é rápido, quando ele quer trabalhar ele é rápido, mas não adianta ele vir sem ter uma base, um fundamento, sem ter um princípio de todas as coisas, porque senão você vai ser cheio e daqui a pouco você já vai estar vazio. A intenção de hoje é você ser cheio e permanecer na segunda-feira cheio, e na terça-feira estar mais cheio, e na quarta-feira transbordar para o lado, e quando você entrar dentro do local, as pessoas vão sentir algo diferente, vão olhar e vão falar: alguma coisa
aconteceu de diferente, o que aconteceu neste lugar, e vão entender que a glória de Deus está naquele lugar. O mundo força para mim e para você uma tendência, e vocês já ouviram falar sobre isso. Tem tendência da moda, do móvel, tem tendência do carro, tem tendência... Vocês lembram aí, na época de 1900 em Guaraná, que tinha rolha, o carro era quadrado. Depois o carro ficou redondo. De um tempo para cá eles estão fazendo carro quadrado de novo. A calça era boca de sino. Depois a calça já era skinny. Para quem não sabe o que é calça grudada. E agora voltou-se a calça boca de sino. As mulheres usavam calça aqui, depois passou a ser aqui, e agora voltou para aqui. Isso é tendência. O mundo faz eu e você engolirmos a tendência. Agora o cristão não está preocupado em criar um ambiente, uma atmosfera de glória. Você está entendendo que o mundo rege, nós engolimos, mas nós não temos a pachorra de entrar numa dimensão de glória e não deixar que aquela dimensão saia de nós, a tal ponto que quando nós colocamos a planta dos pés nossos dentro do lugar, aquele lugar é tomado pela glória de Deus. E vamos ficar até quando engolindo a tendência e não deixando para que a atmosfera seja criada na vida das pessoas? Ei, eu não conheço alguém que fica de pé quando a presença de Deus se manifesta e a glória dele é derramada sobre a igreja. Por muito tempo na minha vida eu passei acompanhando esses homens de Deus que eu citei aqui em cima, e virem até aqui com eles. E uma das coisas que eu mais fazia, a não ser o trabalho, era observar. E cada um deles tem uma forma diferente de viver uma vida no Espírito. Não são todos iguais. Se você pegar a sua digital, ela não é igual a do seu vizinho. Deus tem uma forma de tratar com cada um de vocês que estão aqui hoje. Deus tem uma forma de revelar e de se revelar para cada um de vocês de uma forma diferente. E simples é explicar isso para quem tem filho. Eu tenho 2. Os amo muito. Mas cada um deles é um amor diferente. Falar que o amor é igual com todos nunca será e nunca foi. Você está aqui, você está entendendo? Tem pai e mãe aqui, você está entendendo? Não é um amor melhor ou um amor pior, é um amor diferente. Da mesma forma que Deus ama cada um de nós de uma forma diferente. Ah não, Deus ama todos iguais. Não, não ama todos iguais. Deus tem um que Ele confia uma coisa, Deus tem outros que Ele confia outra. E a confiança fala de um pleno amor. Porque quando tem um pleno amor, tem uma plena confiança. Porque não existe ter confiança se não amar. Você está entendendo? Então por isso que nós vemos que pessoas tentam copiar métodos de outras pessoas para viver uma vida no Espírito. Mas não existe o método do fulano servir para o ciclano. Você pode até pegar aquilo que ele falou e servir aquilo ali para você, mas aquilo ali é por pouco tempo, até que você se encontre num ambiente de glória e viva uma vida verdadeiramente sua com Deus. O nome disso é intimidade. A intimidade é uma coisa muito profunda, não é uma coisa simples. A intimidade não é uma coisa que cada um tem, ou melhor, todos têm igual. Cada um tem uma forma de ter intimidade com o Pai. Posso contar um segredo? Posso? Faça aquilo que o Pai ama, e você vai ter intimidade com o Pai. Deixa eu explicar isso para você. O Pai tem muitos filhos, mas existem aqueles que fazem a vontade dEle. Vou explicar de uma forma simples. Preciso explicar como explica para a criança? Posso?
Porque a Bíblia diz que se nós entendermos as coisas como crianças, nós seremos bem-sucedidos no espírito. Eu tive vários amigos na adolescência e na juventude que foram para a faculdade. Muitos deles. Todos com condições financeiras muito boas. Mas existem alguns que foram extremamente favorecidos. Não pela faculdade, quando saíram da faculdade. Porque uns, o pai falava assim: filho, vai fazer a faculdade. O que você quer fazer? Eu quero fazer ortodontia. Tudo bem, vai fazer ortodontia. Mas o pai é dono de uma padaria. E o filho quer ser dentista. Não há pecado nisso. Cada um tem um dom, uma natureza, vai manifestar. Mas eu conheço alguns que foram fazer administração, e o pai é dono de supermercado. Eu conheço outros que foram estudar veterinária, e o pai era o melhor veterinário da cidade. E quando ele terminou a faculdade, ele herdou a clínica do pai. Ele herdou o supermercado do pai. Você está entendendo? Quando você faz a sua vontade, Deus te abençoa. Mas quando você faz a vontade dEle, Ele não só te abençoa, mas Ele te honra, Ele te abençoa, Ele derrama, Ele abre porta, porque você já está no ambiente que Ele queria que você estivesse. Você está entendendo? Eu sei que eu falo para pessoas que têm entendimento. Não são pessoas leigas do que eu estou falando, mas eu preciso falar dessa forma, que talvez você já ouviu tanta revelação, mas as coisas simples você não escutou. Eu preciso te falar de uma forma simples. O Pai tem intimidade com aqueles que fazem a sua vontade, e o Espírito Santo tem intimidade com todos aqueles que querem estar na presença dEle e primeiro se conhece. Deus está falando aqui. Hoje é uma manhã diferente. Eu sinto que da forma que você chegou aqui, você não vai embora. Eu sinto que algo poderoso vai acontecer para você. Hoje é uma manhã de você ter um rompimento no espírito. Eu vivo pregando com tema de mensagem. Dê o nome que você quiser a essa. Mas se eu fosse você, e se eu posso te dar uma sugestão, dê o dia da mudança da minha história. Pastor, mas por que o senhor está falando dessa forma? Porque nós lemos um texto da vida de Estevão, que de tanto ele buscar no Senhor, e de tanto ele viver no Espírito, esse dia que nós lemos, foi o dia da mudança da história de Estevão. Está certo que o futuro dele, se for olhar, não foi tão bom para alguns, porque logo morreu. Mas morreu no Espírito, viveu no Espírito. Eu falo para você com propriedade, porque a Bíblia nos diz aqui, que quando foram escolheram Estevão pela sua sabedoria e pelo poder que habitava na vida de Estevão. Sabe o que eu estou falando para você nessa manhã? Que por causa da sabedoria de Deus e o poder de Deus que está sobre a sua vida, você vai ser achado diferente aonde você entrar. Você vai ser achado mulher diferente aonde você sentar. Com as mulheres que você sentar, a sabedoria vai sair de dentro de você. O poder de Deus vai sair de dentro de você. Você vai impactar muitas mulheres com a palavra, ainda que simples, que sair de dentro das entranhas do seu corpo. Porque cheio do Espírito Santo e cheia do Espírito é como eu e você temos que viver. Nós não podemos ser cristãos que vêm para a igreja, sentam
senta na cadeira, ouve uma palavra e na segunda-feira está do mesmo jeito. Nós temos que ser crentes que quando levantamos da cadeira, levantamos mais empoderados do que estivemos no dia anterior. O crente não vive de desastre. O crente vive de vitória, de glória em glória, e permanece com a glória do Espírito Santo. Aleluia! Deus tem uma visitação para quem quer. Quantos querem, diga glória a Deus. Deus tem algo poderoso para quem busca. Quantos estão buscando, diz: eis-me aqui. Hoje é uma manhã diferente. Hoje é uma manhã de poder e glória para a sua vida. Hoje é uma manhã de uma visitação diferente. Eu não sei se você veio para um culto comum, de levantar a mão, adorar a Deus, entregar sua oferta e ir embora. Se você fez isso, perdão, você veio enganado. Hoje é uma manhã de visitação do poder de Deus na sua vida. Ele está aqui. Até agora eu senti a presença de Deus. Agora eu sinto a manifestação da glória dele. Ele está aqui. Eu não sei o que você está precisando, mas o único que tem para te dar é Ele. Eu não sei o que você tem ansiado no Senhor, mas o único que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você sonha, do que aquilo que você ora, do que aquilo que você almeja. Ele é o único que pode dar e te dar aquilo que você precisa. A unção do Espírito Santo é inteligente. Ela vem e ela toma cada um segundo a sua necessidade. Eu vejo uma visitação de Deus aqui na frente. Eu vejo um empoderamento de Deus aqui na frente. Deus tem coisas poderosas para fazer nesta manhã. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o seu sonho, eu não sei o seu plano, mas estou ligado em Deus para te falar: hoje é uma manhã de rompimento. Recebe em nome de Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Os seus pastores têm parado a vida deles para cuidar da igreja. Os seus pastores abdicaram a vida deles para cuidar da igreja. E eu faço uma pergunta para vocês nesta manhã: o que vocês têm feito para que essa abdicação deles faça efeito na casa, na vida e na família de vocês? O que vocês têm feito com isso? Você sabe qual é o maior prazer dos seus pastores? É ver vocês cheios do Espírito Santo. Você sabe qual é o maior desejo de um pastor? É ver que o desastre chegou e bateu na sua porta, mas tão cheio do Espírito de Deus você está, que você fala: aqui não, saia em nome de Jesus. Sabe, o anseio dos pastores é que quando alguma coisa de bom acontecer para você, ao invés de você sair para comemorar, você fala: Rabacaxandaraia, é chegado o reino de Deus na minha casa, é chegado o reino de Deus na minha família. Eu não sei se você está pegando isso. Se você puder pegar esta mensagem e esse poder de Deus que está aqui, a sua vida vai transformar de glória em glória. Eu não sei o que você está precisando e também não preciso saber muito, mas Deus está aqui para fazer algo grande. Aleluia! O Espírito Santo está aqui. O Espírito é sujeito àquele que ministra.
ele é sujeito. Então eu posso falar mais um pouquinho. Eu tenho visto histórias de homens e mulheres que nem tantas experiências assim têm com Deus, mas a história deles tem mudado. Sabe por quê, pastor? Porque eles estão entrando em intimidade com o Senhor, coisa que crente de 10, 15, 20 anos não tem tido. Eles estão tendo experiências com o Senhor. E sabe o que os crentes mais velhos falam? É menino, é coisa de menino. Olha lá, tá achando que é quem? Tá achando que é o quê? Eu fico tão bravo com isso, porque quando eu olho um menino voando no espírito, e olho um já mais antigo, que está sentado na cadeira sem fazer nada, eu falo: Deus, muda essa geração. Deus tem levantado uma geração diferente. Deus tem levantado uma geração que ora e que busca no Senhor. E quando você vê, o que eu fico bravo é que eu chego nas igrejas e o céu está fechado. E o céu está de bronze. E estamos com dificuldade. E está acontecendo isso. E a cidade onde eu moro tem guerra. E a cidade onde eu moro tem bruxo. E a cidade onde eu moro tem maçom. E a cidade onde eu moro tem isso, tem aquilo e tem aquilo outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Posso falar um segredo para você, não conta para ninguém? Eu quero ver você ver a glória de Deus, e não você ver a glória que está sobre a vida do maçom. Se ele está prosperando, se ele está crescendo, quer dizer que ele está trabalhando, que ele está honrando, que ele está dando até os 10% lá naquele negócio ruim. Se você está vendo muita coisa errada na sua cidade, você precisa ter mais intimidade com o Espírito Santo, e passar do segundo céu, e começar a olhar as coisas como Deus vê. Não é um povo para olhar coisas ruins. Vocês foram feitos para andar na glória do Senhor. Pastor, eu estou numa guerra dentro da minha casa, porque eu tenho visto demônio. Perdão, meus irmãos. Se você vê demônio, você tem que começar a ver anjo também, porque são espíritos. São sobrenaturais. Então, se você vê a parte B, veja a parte A também. Porque se você vê demônio, você tem que enxergar os anjos de Deus. Se você tem visto demônio, você tem que entrar da porta para dentro da igreja e ver os anjos do Senhor operando coisas magníficas na igreja. Se você só tem visto coisa ruim, é sinal que você tem orado e buscado pouco, e a sua intimidade não está profunda. Porque aqueles que têm intimidade profunda com o Espírito Santo, é impossível que só veja coisas ruins. É impossível que só ande em coisas ruins. É impossível que só aconteça coisas ruins. Deus tem uma visitação para os teus filhos nesta manhã. E aquele que for inteligente vai pegar a porção que está sendo liberada. Preste atenção numa coisa que nós temos ensinado, e você precisa entender, para nós adorarmos a Deus juntos. E eu quero orar pela sua vida. Amém? Existem pessoas que Deus não enche. E só existe uma classe de pessoas que busca Deus e Ele não enche. Sabe qual? Posso falar? Posso? As que se acham cheias. As que chegam no culto e não se esvaziam.
As que vêm para o culto achando que sabe tudo, as que sentam na cadeira e acham que já foram ministrados e que nada de novo tem para acontecer. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez a igreja não seja o lugar para você mais, talvez já seja o céu. Porque é impossível nós entrarmos num ambiente chamado igreja e querermos ter intimidade com Ele, cheios. Nós temos que chegar na igreja e nos esvaziarmos de tudo aquilo que talvez até foi bom, mas hoje não serve mais para nós. Existe unção do ano passado, pastor, que não serve para 2021. Existe unção de 2015, 2010, que não serve mais para essa geração. Quer ser relevante para essa geração? Você quer ser relevante na sua casa? Você quer ser relevante no seu trabalho? Você quer ser uma pessoa relevante aonde você for? Os estudos, me perdoa falar dessa forma, os estudos mais não te deixam relevante. As faculdades não te deixam mais relevante. Os cursos técnicos não te deixam mais relevante. Eu te falo com propriedade nisso e te provo, porque olha a quantidade de pessoas que são formadas e letradas e estão sem emprego e não têm uma voz na sociedade. Isso tudo não traz relevância. O que traz relevância é um povo cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio do poder do Espírito, que quando entra dentro do local tem uma palavra de sabedoria, tem algo de poderoso para dar para a vida das pessoas. E até aquele que nem letrado foi, tem uma experiência tão genuína com o Espírito, que quando abre a boca, fala muito mais bonito do que aquele que estudou por vários anos e até doutor é. Eu tenho visto com esses olhos, homens e mulheres de Deus, que nem ler sabiam, ministrando a vida de doutores. Ah, pastor, tu está falando para mim não estudar? Não, eu estou deixando claro aqui e gravado para você que está nos vendo na internet. Estude, se profissionalize, vire doutor na sua área, seja específico, seja bom, seja o melhor na sua área, mas tenha o Espírito Santo para ser relevante em todos os lugares, para não ser só um doutor que assinou um diploma e não tem experiência com o corpo de Cristo. Aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui, aleluia. Vamos orar? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Nós vamos adorar e eu quero orar por vocês. Eu quero orar para aqueles que hoje querem verdadeiramente uma transformação. Até aqui talvez você escutou tantas coisas na sexta-feira. Ontem você ouviu a Deus, porque Deus veio aqui. O pastor me falou que vocês tiveram um momento profético, um tempo só em adoração, ouvindo a voz do Senhor. Isso é magnífico, isso é lindo. Faça isso diariamente na sua vida, se você consegue. Se você não consegue, você força para conseguir, porque para você ter esse tempo, muitas das vezes você tem que forçar para conseguir. Ah, pastor, por que o senhor está falando dessa forma que eu tenho que forçar? É simples. Porque você não vai ficar no seu trabalho assim, né? Você está entendendo? Você não pode, muitas das vezes, ficar lá no seu trabalho assim. Você está entendendo? Mas você pode ficar assim, ó. Enquanto está todo mundo parado por dentro, você está assim, e pode ser que até você dá umas 3, 4 rajadas alto, mas isso você consegue fazer, você e o Espírito Santo. Alguém vem com uma notícia ruim, você está aqui.
Todo mundo está achando que você está concordando e você está por dentro assim: essa não é a minha realidade, essa não é a minha história, isso não é para mim. Você está concordando? Você está assim? Você está entendendo? Ontem eu até brinquei. Davi fingiu de maluco na porta do palácio, babava. Davi babava na porta do palácio. Passado-se um tempo, foi levantado o rei em Israel. Fez de maluco. Quer um conselho? Se faça de maluco para aqueles que são malucos. Se faça de certinho para aqueles que são muito certinho. Mas dentro de você, não perca a essência que Deus colocou dentro de você. A Bíblia diz que o teu espírito é forte. E se você entender a força que tem o teu espírito, você vai entender que você pode, através do teu espírito, conectar o Espírito de Deus e fazer proezas em nome de Jesus. Você não recebe o Espírito Santo na sua carne. Você não recebe o Espírito Santo na sua alma. Você recebe o Espírito Santo através do teu espírito. Comece a buscar dentro de você essa força interior que o mundo já fala para nós e muitas das vezes nós negligenciamos. Eles falam a coisa certa da forma errada. Eles não sabem que o Espírito nosso é aquele que entra com o Espírito de Deus. Eles começam a falar coisas que eles não sabem o que é, mas eles sabem a forma que fazem. O misticismo fala sobre isso. O candomblé fala sobre isso. A nova era fala sobre isso. Todos falam que você tem um espírito, uma alma e um corpo. Nós não temos, nós somos um espírito. Nós temos uma alma e habitamos dentro do corpo. E quando nós ligamos o espírito nosso com o Espírito de Deus, a cura vem, o milagre acontece. Quantos querem mais do Senhor nesta manhã? Diga glória a Deus. Fala eu quero. Fala de novo, eu quero. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu preciso que você não adore agora. Eu preciso que enquanto eles adoram, você sonde o seu interior. Você busque essa força que a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Que você busque esse espírito forte que há dentro de você. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. E comece agora a buscar essa força que está dentro de você. Comece agora a buscar a força do teu espírito. Eu não estou falando agora do Espírito Santo. Eu estou falando do teu espírito, que a Bíblia fala para mim e para você, que Deus fez forte. Busque essa força interior. Busque agora o teu espírito forte. Deixe a alma agora tranquila. O mundo fala que a alma é abatida. O mundo fala que a alma, ela é inquieta. Sabe por que muitas das vezes a alma é abatida? Você quer saber por que a alma é inquieta? Ela é inquieta porque o teu espírito está inoperante. Comece a operar agora o teu espírito. Pai, em nome de Jesus, a cada espírito vivente que está dentro deste prédio
nesta manhã comece a ser avivado em nome de Jesus. Busque agora dentro de você, busque agora força dentro de você. Sei que estás aqui, posso te sentir.